Ex-esposa infiel, faz birra após eu encontrar uma nova felicidade, ela enfrenta o karma perdendo dinheiro e emprego. Qual é o significado de um caso? Bem, ter um caso é como pedir um item secreto do cardápio em um restaurante. Parece emocionante e proibido até você perceber que geralmente vem acompanhado de culpa e encontros constrangedores. É como tentar equilibrar tochas em chamas enquanto anda de monociclo, emocionante na teoria, mas é provável que você acabe se queimando e em um circo de drama. Vamos falar sobre isso hoje no nosso canal. SpaceX não vai se mover. 48 anos, homem divorciado há 18 meses. Resumindo, ela me traiu após 14 anos de casamento com um colega de trabalho casado. Ela admitiu isso depois de um mês e eu tive que sair. Eu sei que ela estava arrependida e implorou para que eu ficasse. Ela não contestou o divórcio nem os termos do acordo. Ela continuou sendo uma boa mãe e nosso relacionamento é bastante bom. Claro, ambos tivemos dificuldades e ficamos de luto pelo fim do casamento por um tempo. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Continuamos fazendo nossas coisas como pais solteiros. Antes das férias, comecei a sair com alguém, mas não é nada sério, apenas amigos. Ela tem uma filha e recentemente começamos a falar sobre nos apresentar para nossos filhos. Eles não sabem nada sobre nós, então mandei uma mensagem para minha ex para avisar, como cortesia. Ela imediatamente me liga e consigo perceber que ela está chateada. Eu disse que estava saindo com outras pessoas e ela também. Isso inevitavelmente iria acontecer. Ela começa a chorar e grita que não saiu com ninguém, nem mesmo um encontro. Não tenho certeza se acredito nisso. Ela está triste e um pouco zangada, pediu para eu não deixar a nova pessoa passar a noite quando as crianças estiverem lá e disse que ainda não está pronta para vê-la, então por favor, não a traga. Uau, ok, novamente, somos apenas amigos. Uma hora depois, ela me manda uma mensagem pedindo desculpas. Agradeci a ela e uma hora depois, ela manda uma mensagem dizendo que merece isso. Não quero nenhuma toxicidade em minha vida e minha nova namorada também não permite. Estou orgulhoso de ter colocado essa bagunça no lugar e preciso de alguma orientação para mantê-la assim. Obrigado. Uma opinião da comunidade é a seguinte: você não é o chefe de uma família destruída, você é um pai e um copai. Ela não é sua responsabilidade, ela precisa se colocar em um bom lugar. Você agiu corretamente ao informá-la, mas é uma cortesia. Descubra o que acredita ser razoável e mantenha-se firme nisso. Honestamente, você não precisava contar a ela, não é da conta dela. Talvez se tivesse ficado mais sério a ponto de você querer apresentar sua namorada às crianças, aí sim ela precisaria saber e seria um problema maior. Mas ela realmente não tem razão para ficar brava com você por seguir em frente e ver alguém, quando foi ela quem decidiu acabar com o casamento incendiando-o. Obrigado por uma opinião da comunidade. Continua dizendo que você não é o chefe de uma família destruída, você é um pai e um copai. Ela não é sua responsabilidade, ela precisa se colocar em um bom lugar. Você agiu corretamente ao informá-la, mas é uma cortesia. Descubra o que acredita ser razoável e mantenha-se firme nisso. Honestamente, você não precisava contar a ela, não é da conta dela. Talvez se tivesse ficado mais sério a ponto de você querer apresentar sua namorada às crianças, aí sim ela precisaria saber e seria um problema maior. Mas ela realmente não tem razão para ficar brava com você por seguir em frente e ver alguém, quando foi ela quem decidiu acabar com o casamento incendiando-o. Atualização da situação da ex-esposa. Nos primeiros 13 anos de casamento, ela conquistou várias coisas. Criou 2 filhos maravilhosos, conquistou um diploma universitário, teve uma linda casa, uma ótima carreira e um marido amoroso. Nos últimos 3 anos, houve uma traição, divórcio, guarda compartilhada e ela teve que morar em um pequeno apartamento e foi demitida. Tivemos alguns problemas com ela sendo excessivamente intrometida em minha vida, mas ela tem me deixado em paz ultimamente. Minha vida também não é ótima, mas finalmente estou em paz. Continue firme, há esperança. Outra reação da comunidade diz o seguinte: já vi essa reação algumas vezes. Eu me diverti, mas você acabou com o casamento. Eu voltaria eventualmente, mas agora ninguém me quer e culpa você por isso. Estou sozinha e você não pôde me esperar. Que pena. Tenho uma cunhada que, para ser sincero, é louca. Ela expulsou o marido e estava se relacionando com um dos amigos dele. O marido estava um completo desastre, ganhando peso, se atrapalhando no trabalho. Ele encontrou um bom psiquiatra, voltou a malhar, perdeu muito peso e se mudou para os pais até se orientar. Ele fez isso, foi promovido no trabalho,
comprou um bom apartamento, começou a se vestir melhor. Então ele conheceu uma garota e a apresentou para mim e minha esposa. Não poderíamos ficar mais felizes por ele. A cunhada, que se relacionou com vários caras enquanto o divórcio estava em andamento, percebe que ele está muito bem, tem a casa própria, um carro bom, está namorando uma pessoa totalmente fora do alcance dele. Em resumo, ela tem um ataque de raiva, liga para ele e pergunta como ele ousa me trair. Ele diz que está arrependido, mas já discutimos sobre isso e desliga. A cunhada inicia uma campanha difamando ambos. Minha esposa quase pegou um jornal para bater nela no jantar de família. Minha esposa se levanta, aponta para a irmã e pede para ela sair e parar de perturbar o pobre coitado. Ela diz que não pode, precisa ser a vencedora, não ele. A sogra diz para parar ou encontrar outro lugar para morar. A cunhada vai falar com a mãe, dizendo que ela faz parecer estúpida. A mãe diz que ela jogou fora como lenço descartável e agora odeia isso. Estou muito decepcionada com você, traidora. Tem dificuldade quando seus cônjuges seguem em frente e realmente os mata vê-los felizes sem eles. Se você é esperto, está muito à frente do seu ex e está vencendo na vida. Atualização: desastre do Dia das Mães. Eu estraguei, não foi intencional, juro, foi uma sequência de erros. Primeiro, fiquei com as crianças no sábado e as levei para a mãe no Dia das Mães. Estivemos em quarentena por semanas com praias fechadas, agora estão abertas e sábado estava um dia lindo. As crianças e eu passamos o dia na praia e nos divertimos muito. Eu acho que isso era o que ela havia planejado para o Dia das Mães. Ela nunca me contou seus planos e eu nunca pensei sobre isso. O segundo erro foi que tenho uma amiga, algo a mais, na verdade, e pensei que estava sendo discreto ao montar uma bela cesta de presente para o Dia das Mães para ela. Minhas crianças nunca a conheceram. Aparentemente, elas encontraram a cesta, que estava no meu armário, e pensaram que era o presente para a mãe delas. Ao que parece, elas contaram tudo para ela. Então, minha ex ligou para mim dizendo o quanto estava decepcionada por termos ido à praia. Eu me desculpei, a princípio, ela estava tudo bem, mas então ela agradeceu pelo presente e disse que mal podia esperar para ver. Foi aí que eu disse que não tinha comprado nenhum presente para ela. A situação ficou feia. Sinto muito por ela, mas ao mesmo tempo, quando ela teve o caso, nunca pensou em como seu futuro poderia ser. Acredite, eu tinha muitas provocações que poderia ter usado contra ela, mas não o fiz. Você é vidente? Não, então como você deveria saber quais eram os planos dela? Como você disse, ela nunca pensou em você quando estava com outro homem. Pare com a autocomiseração, você não tem nada pelo que se sentir culpado. O fato de ela ainda te fazer sentir culpado significa que você ainda está preso aos caprichos dela. Atualização: o nevoeiro do divórcio. Como amigo apenas compartilhando uma reflexão pessoal com base no que experimentei, por favor, não ache que eu era tão inteligente, apenas tive sorte em retrospecto. 48 anos, homem, 14 anos de casado, cônjuge traído, divorciado há 2 anos. Descobri o caso, ela estava arrependida, mas nunca cortou o contato. Após um mês, decidi me divorciar. Ela se entregou completamente ao caso. Foi doloroso pra caramba, emocionalmente. Lutei para finalizar o divórcio o mais rápido possível, só queria sair e começar do zero. Em retrospecto, fiz mais dinheiro. Ela estava tão obcecada que tomou as decisões mais estúpidas na mediação do divórcio. Ela estava totalmente desconectada. Ela parecia pensar que o caso poderia cuidar dela financeiramente, mas não percebeu quanto lhe custaria ser independente. Ela achava que poderia ganhar o suficiente para sustentar seu padrão de vida, mesmo com pensão durante alguns anos, que logo será cortada. Meu advogado ficou perplexo. Já está começando. Ela me enviou mensagem outro dia para perguntar como retirar dinheiro do 401k dela. Eu disse que não faço ideia, não vou mexer até minha aposentadoria. O amante a deixou alguns meses após o divórcio. Depois de ler muitos posts, pensei em compartilhar. Suponho que alguns têm sucesso aguardando o final do caso e reconstruindo o relacionamento, mas acho que é melhor agir rápido. Talvez você tenha sorte como eu. Agora temos algumas reações da comunidade. Que história kármica gratificante. Quem me dera ter seguido seu conselho. Mantivemos um divórcio amigável, mas acho que teria alimentado ainda mais esse relacionamento se tivesse sido mais forte no início. Agora eles estão namorando de verdade e ela é a nova namorada incrivelmente solidária do trabalho. Outra pessoa comenta: fico feliz em saber que você não foi vítima de abuso financeiro ao tentar se afastar de alguém que abusava emocionalmente de você. Minha história é parecida, casado por 17 anos, 3 filhos,
Nenhuma remorso no dia D e ela disse que não terminaria o caso. Demorei um pouco mais de 3 meses para resolver minhas finanças e estar pronto para me divorciar e chutá-la para fora de casa. Esperei mais 3 meses até que ela se mudou com um amante. Vivemos em um estado de falha. Agora, 1 ano após o pedido de divórcio, a papelada está pronta e a data final do tribunal é na segunda-feira. Ela tem as crianças a cada 2 fins de semana, sem pensão para mim e é ela que paga a pensão alimentícia. O acordo do divórcio dela manterá suas finanças estáveis por 2 a 3 anos, considerando os hábitos de gastos dela. Depois disso, ela se dará mal. O amante ganha $18 por hora e já paga a pensão alimentícia para 2 filhos, então não pode ajudar muito financeiramente. Isso ficará realmente divertido em breve. Mais uma pessoa comenta, outro vencedor que apostou e perdeu. Meu melhor amigo foi abandonado pela esposa, ela estava convencida de que poderia conseguir algo melhor. Ela teve alguns casos com homens mais velhos no trabalho e tentou intimidar o marido para não investigar. Pena que os amigos dele o avisaram. Ela não tinha ideia de que tinha sido pega até a manhã em que foi chamada para uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos. A reunião foi transferida para a sala de diretoria primeiro, seu amante mais recente entrou encarando-a, depois os 2 anteriores também, encarando-a. Então ela entendeu. Seu marido entrou na reunião e ela tentou se comunicar, mas ele balançou a cabeça. O vice-presidente de RH entrou na reunião e foi bastante incisivo. Todos vocês violaram o código de conduta e, como consequência, a empresa não pode mais oferecer emprego a vocês. Vocês terão 2 semanas de aviso prévio, mas não receberão bônus nem nenhuma outra compensação de acordo com a política da empresa. Os 3 homens se levantaram, um cuspiu nela e saiu. Ela ficou grudada na cadeira. Meu amigo falou, eu coloquei um ponto final em suas aventuras. Seus pais também têm as evidências. Ele lhe entregou um cartão dizendo, o divórcio está em andamento. Por favor, nunca mais fale comigo. Ele saiu. A próxima vez que eles se viram foi no tribunal de família. Após a análise do caso, o juiz lhe deu 70% do tempo com as crianças. Ela se levantou e gritou que era a mãe. O juiz disse que não apresentava uma imagem muito materna dela dizer para ele se lascar basicamente arruinou o caso dela. O juiz estava tão irritado que disse que deveria ter se afastado, mas em vez disso ele disse que se eu for revertido no recurso, que assim seja, ele não deu pensão alimentícia ou compensação financeira a ela. As pessoas sempre acham que a grama é mais verde do outro lado, mas na verdade raramente é, especialmente quando se trata de casos extraconjugais, ela se meteu nessa confusão. Além disso, é importante ter um plano de contingência quando se trata de finanças. Você realmente não quer depender de outra pessoa para o seu sustento, atualização, provável desastre iminente, o casamento nascido de uma traição. É interessante ler a progressão de um casamento nascido de uma traição, artigo de referência escrito pelo Dr. Pittman. De acordo com as estatísticas fornecidas, apenas de 3% a 5% das traições realmente avançam para o casamento, embora não seja parte do artigo. Acredito que a maioria delas provavelmente são apressadas durante o limerense. O artigo também afirma que 75% dos segundos casamentos fracassam, sem menção aos terceiros casamentos, que provavelmente têm uma taxa ainda maior de fracasso. As chances de sucesso de um casamento nascido de uma traição são mínimas, na minha opinião, e isso não está baseado em dados. Essa porcentagem muito pequena que é definida como bem-sucedida está realmente em conflito. Eu acredito que existem pessoas bem-sucedidas, mas que são miseráveis e pessoas bem-sucedidas e felizes. Acredito que existam porções significativas de pessoas que são bem-sucedidas e miseráveis porque lutam tanto e são tão teimosas que fazem dar certo para salvar a aparência e não admitir que seria o maior fracasso de suas vidas, então optam por um segundo casamento ruim. Eu ainda acredito que a pequena porcentagem que é bem-sucedida e feliz realmente teve um casamento tóxico, disfuncional ou abusivo do qual saíram. Mesmo assim, ser feliz provavelmente é definido como melhor do que a razão abaixo. Dr. Pittman. 9 defeitos na dinâmica das traições que se tornam casamentos traçam a trajetória do amor desde um romance proibido até um casamento estabelecido até uma separação conjugal. Esses 9 defeitos incluem enquanto ainda casados com outros, os parceiros da traição se envolvem em uma realidade estimulante, mas o segundo casamento ilumina a realidade. Só depois do casamento é que o divórcio se torna real o suficiente para perceber que foi um erro horrível. Eles estavam tão envolvidos pela paixão que nunca pensaram se o que estavam fazendo era saudável. Os trapaceiros que arruinaram a família ou 2 e infligiram muita dor em pessoas inocentes podem não sentir ou sentir pouca culpa durante a traição, mas se sentem esmagados pela culpa depois de se casarem. Divórcios drenam tanto financeiramente quanto emocionalmente, depois que os parceiros da traição se casam.
O novo casal pode sentir uma disparidade no que teve que ser sacrificado para uni-los. Casais infiéis que se casam podem acreditar que a vida após o casamento será tão boa quanto durante a traição e que quanto maior o sacrifício, maiores as expectativas com relação ao novo casamento. Resumindo, quanto mais as pessoas gostam das batalhas envolvidas em arruinar e escapar de casamentos, menos elas provavelmente gostam da rotina do novo casamento. Os parceiros da traição que eram fiéis desenvolvem uma desconfiança do casamento, e para o parceiro da traição que agora é um cônjuge, um casamento que começa com uma mentira não pode ter uma base de confiança. Durante a traição e o divórcio, o casal infiel se isola e se protege em um pequeno mundo privado, protegido da devastação que eles criaram, seguro de qualquer pessoa que tente afastá-los. Nesse regime, memórias ou até mesmo menções do cônjuge traído podem ser difíceis. Depois, o casal agora casado pode ansiar por reconectar com essas pessoas. No entanto, todos os envolvidos sofrem com a traição e não são tão perdoadores como eles esperavam. Muitas vezes eles descobrem que só têm um ao outro, e isso pode ser muito solitário quando o romance desaparece. Como acontece na maioria dos casamentos, os românticos não entendem que isso faz parte do crescimento do casamento e não sabem como nutrir um relacionamento mais profundo e significativo. Eles acreditam que simplesmente deixaram de amar durante a traição e o divórcio. O casal da traição convence um ao outro de que os defeitos do casamento são culpa do cônjuge traído. Reconhecer o contrário. Agora que o recasamento ocorreu, parece uma traição das fantasias de resgate que alimentaram a traição. Em primeiro lugar, a ausência de uma história compartilhada que nutre uma familiaridade reconfortante para relacionamentos que começam cedo na vida torna difícil falar sobre o passado. Uma traição que arruinou o primeiro casamento torna isso doloroso e constrangedor para ambos os cônjuges discutirem o passado, porque pode promover ciúme e insegurança. Parceiros da traição que se casam não querem ouvir as boas qualidades do casamento anterior e cônjuges nem sobre qualquer momento bom que os ex-parceiros tiveram. Tentar recomeçar pode ser solitário e desanimador. Tudo isso faz muito sentido, especialmente um casamento que começa com uma mentira não pode ter uma base de confiança. Como algo baseado em mentiras, desonestidade e manipulação pode durar. Não é destinado a durar. Aquele momento, aquele olhar, aquele presente. Não tenho postado há um tempo, mas pensei em compartilhar algo sobre minha situação. O único presente que meu ex-cônjuge infiel me deixou, que me ajudou muitas vezes. Um pouco de contexto: divórcio 2 anos e meio após descobrir a traição da minha esposa. Estou em contato constante com ela, pois coparenteamos de forma amigável e não há mais emoções reais por ela. Segui em frente e a vida está boa agora. As coisas não têm sido boas para ela. Para dizer de forma branda, nada importante, apenas algumas coisas aqui e ali, coisas que descobri e coisas que tendem a me preocupar pelo bem dos meus filhos. Sou um ajudante e reparador por natureza. Acho que é por isso que me mantenho conectado a esse subreddit. Então, quando descubro que algo está indo mal para ela, meu primeiro instinto é ajudar. É claro que não faço isso, mas só estou dizendo o que sempre reflito sobre esse olhar que ela me deu durante nossa sessão de mediação final. Vale ressaltar que eu estava em um ponto baixo na minha vida nesse momento. É difícil descrever esse olhar. Seus olhos pareciam vazios, malignos e, ao mesmo tempo, sua boca estava cerrada como se estivesse lutando para não sorrir. Era como se ela estivesse curtindo minha dor. Cara, isso doeu, ainda é muito vívido na minha memória. Então, quando me deparo com essas situações em que penso em querer ajudar por um instante, minha mente volta àquele momento no escritório do advogado. Eu não me sinto vingado ou me alegro com as dificuldades dela, é mais uma garantia de que estou no lugar certo na minha vida fazendo as coisas certas. Muitas vezes me pergunto se ela não tivesse me olhado daquele jeito, ou se estivesse arrependida ou com dúvidas nos olhos, como as coisas poderiam ser diferentes. Nesse contexto, acho que ela me deu um presente para a vida toda. Sou louco? Alguém mais tem um momento semelhante em que se reflete em busca de tranquilidade e orientação? O usuário excluído disse isso sim. Existe um vídeo que encontrei do meu ex-marido se arrumando para outra mulher e sorrindo com tanto orgulho de si mesmo. Aquele sorriso era estranho, não parecia ele, e é cruel dada a situação. O vídeo foi gravado no porão durante a festa de 6º aniversário da nossa filha, com a família. Ele ficou escondido no porão na maior parte do dia porque eu já tinha descoberto seu caso. Quando pedi para ele subir e estar presente para soprar as velas e abrir os presentes, ele parecia irritado e com raiva o tempo todo. Ele passou a maior parte do tempo lá em cima com uma expressão feia no rosto, só para depois descer ao porão e gravar-se sorrindo com orgulho para outra mulher depois de ajeitar seu colarinho e cabelo. É nojento, realmente. Às vezes eu penso naquele dia em que ele parecia tão satisfeito consigo mesmo. No dia seguinte, ele saiu de férias com a outra mulher por 3 dias.
Quando voltou, mudou-se para um apartamento estúdio onde não são permitidos animais de estimação. Isso foi 2 semanas após eu descobrir seu caso. Ele me deixou, nossa filha e 3 cachorros para trás, e também trocou de número de telefone e parou de falar com nossos amigos e com a família dele. Lucura, né? Minha filha e eu ainda estamos trabalhando no trauma. Só penso naquele sorriso e lembro o quão sombrio é o coração dele. Honestamente, sim, e é como você disse antes, Op, ou eu suponho que o Dr. Pittman disse, apenas após o casamento é que o divórcio se tornou real o suficiente para perceber que foi um erro horrível. Eles estavam tão envolvidos na paixão que nunca chegaram a descobrir se o que estavam fazendo era sensato. Seu ex realmente achava que estava se saindo impune. Agora ela está em fogo cruzado por conta própria. Atualização: os bons e as boas sempre vencem, tenha fé. A infidelidade e o caso agora são apenas um ponto minúsculo no retrovisor. As lembranças são assustadoras e, sem dúvida, o ponto mais baixo da minha vida. Nunca vou esquecer de sentir náuseas por dias a fio, confusão e estresse que nunca senti antes, noites sem dormir, pensamentos suicidas, e por aí vai. Pensar no futuro era quase impossível. Passar por cada dia era assustador. Estive lá, você está no clube que ninguém quer estar, é terrível. Agora estou quase 3 anos afastado dessa bagunça, e sem dúvida alguma essa vida que eu vivi está longe do que eu havia sonhado. Ao mesmo tempo, por algum milagre, consegui aterrissar em terreno sólido. Meu empregador me apoiou nos momentos difíceis, sou eternamente grato, e agora estou ainda mais comprometido com minha carreira de sucesso. Conheci, de alguma forma, a namorada mais incrível que nunca imaginei ter, com uma conexão que valorizei com minha ex-esposa e nunca imaginei construir algo remotamente semelhante após o estrago causado pelo caso. Milagrosamente, alcancei muito mais. Meus valores mudaram, toda essa experiência mudou como vejo os outros e a mim mesmo. Agora conheço a verdadeira amizade e cultivo isso com algumas pessoas especiais. Precisava dos meus filhos e eles de mim, meu relacionamento com eles cresceu exponencialmente nesses últimos anos, eles estão em um bom lugar, e isso foi o que me manteve seguindo em frente. Estou humilde, não sei porque ou como sou tão abençoado. Sei apenas que não sou especial, rico ou importante. Acabei de fazer o meu melhor para ser uma pessoa boa, segura firme que dias melhores estão por vir. Meu único conselho é ser uma pessoa boa e ter confiança de que as pessoas boas sempre vencem, como eu escrevi. Estamos em um clube em que a entrada tem um preço doloroso, e se você precisar de algo, conte comigo, você não está sozinho. Sinceramente, não é difícil ser uma pessoa boa, e algumas pessoas, como o seu ex, parecem não entender isso. Você deve se orgulhar de si mesmo, Op, você evoluiu muito. Não é fácil navegar pelo divórcio, mas você saiu por cima. Atualizando com a resposta sobre por que as pessoas traem, compartilhando um ponto de vista. Tudo o que possuímos na vida tem valor, seja objetos materiais, amizades, relacionamentos, carreiras, liberdade, segurança e até nós mesmos. Todos nós atribuímos valor ao que temos, como e o que valorizamos é complexo, somos todos únicos, cheios de experiências de vida, ambientes, DNA, o que seja. Por causa disso, nós valorizamos de forma diferente e como e o que valorizamos muda ao longo do tempo. Às vezes, podemos controlar o valor do que temos, às vezes não. Às vezes, podemos aumentar o valor das coisas, às vezes, descuidando, podemos diminuir o valor das coisas. Às vezes, o valor é real e está conectado, às vezes, é um valor percebido e sempre é relativo, baseado em opções e circunstâncias. Valorizamos o presente e valorizamos o potencial futuro. Quando se trata de traição e casos, a realidade dolorosa é que o cônjuge infiel valorizou o caso mais do que o casamento, é simples assim. Talvez o cônjuge infiel tenha cometido um erro de percepção, atribuindo um valor extremo ao caso devido ao enamoramento e fantasias. Talvez eles não tenham pensado e apreciado o que tinham no casamento e subvalorizado ou não entendido o amor, talvez seja por isso que existe o arrependimento. Talvez o valor que eles deram era real, talvez eles não tenham pensado no valor futuro. Quando reflito sobre a minha situação pessoal, acredito que a minha ex-namorada dava tudo por garantido no nosso relacionamento, nós nunca tivemos problemas, e eu acredito que ela valorizava o que tínhamos. Eu também acho que ela supervalorizava o seu parceiro do caso e a empolgação que o caso lhe proporcionava. Atualizando, ontem à noite, figurativamente falando, caí do meu banquinho do bar. Fui encontrar alguns amigos e encontrei uma das amigas estranhas da minha ex. Essa mulher estava bem animada e perguntou sobre a ex e então começou a falar sobre o quão errada aquela situação toda tinha sido. Claro que fiquei interessado e perguntei o que ela queria dizer.
Ela começou a desabafar toda uma saga que eu não sabia de nada. Aparentemente, minha ex gastou uma grande parte do dinheiro que recebeu no acordo de divórcio investindo no negócio do parceiro de caso. Aparentemente, o negócio estava muito mal das pernas e o investimento só adiou a falência, que acabou acontecendo. Ele se mudou para outro estado e pediu a ela que fosse junto, aparentemente ela concordou, mas ele a abandonou. Aparentemente, ele achou que ela não deixaria os filhos. É bom saber que ela estava disposta a abandonar também os filhos. Enfim, quando eu achava que tinha uma imagem clara de tudo isso, surgem essas informações. Eu já sabia que os hábitos de gasto dela não condiziam com a renda dela, e eu sabia que ela iria gastar o dinheiro do acordo muito rápido, mas não esperava que fosse tão rápido assim. Isso explica tudo. Minha namorada me perguntou se isso me incomodou, saber que ela fez aquilo. A parte dos filhos sim, todo o resto é problema dela, dinheiro e escolha dela. Isso até me faz não sentir pena dos problemas financeiros dela. Homem de 49 anos, divorciado há 3 anos. O fato dela estar disposta a abandonar tudo por algum cara assim é decepcionante e realmente revela onde estavam suas prioridades. Você manteve o rumo e soube exatamente o que era importante na vida, ou seja, seus filhos. Sinceramente, o fato de ela ter te traído já significa que ela também estava desrespeitando os filhos, o coração dela não estava no lugar correto há muito tempo. Porque eu nunca me reconciliei. A reconciliação estava fora de questão para mim. Não é que eu não tenha pensado nisso, é claro, meus filhos, o impacto financeiro, etc., tudo isso foi levado em consideração. Mas tudo se resumiu a aceitar a realidade de um casamento ou relacionamento conjugal novo e diferente. Cheguei a essa decisão por meio do meu entendimento de como seria um relacionamento após o caso. Eu tive que aceitar o seguinte: primeiro, ela me tirou a mim e a ela mesma a capacidade de ter um casamento puro. Não que nós fossemos casados como virgens, mas era sobre a pureza do casamento. Eu sabia que o nosso relacionamento poderia potencialmente melhorar como resultado disso e as coisas poderiam até ser melhores. Ela poderia melhorar, a terapia poderia ajudar. O problema é que você nunca pode recuperar isso quando se trata de pureza. Tudo pareceria falso. Segundo, eu teria que aceitar que minha visão dela seria para sempre mudada. Eu sabia que poderíamos restaurar o amor, a intimidade e a conexão, e ela poderia ser uma ótima parceira. Mas não sei se eu poderia vê-la como uma esposa novamente. É apenas um sentimento estranho de possessividade que eu tinha em relação a ela que se foi, como se ela fosse minha e agora não é mais. Terceiro, eu temia que, embora eu pudesse voltar a amá-la, sempre haveria algo faltando nesse amor. Eu imaginei como me sentiria sobre ela através da reconciliação seria muito parecido com o que um viúvo sentiria após perder o cônjuge e se casar novamente. Um viúvo pode amar o novo parceiro, mas não da mesma forma que amava o cônjuge falecido antes do caso. Então, quando processei tudo isso, percebi que só tenho uma vida para viver. Eu queria um casamento puro, eu queria uma esposa, e queria dar tudo de mim para ela. Porque eu nunca me reconciliei. A reconciliação estava fora de questão para mim. Não é que eu não tenha pensado nisso, é claro, meus filhos, o impacto financeiro, etc., tudo isso foi levado em consideração. Mas tudo se resumiu a aceitar a realidade de um casamento ou relacionamento conjugal novo e diferente. Cheguei a essa decisão por meio do meu entendimento de como seria um relacionamento após o caso. Eu tive que aceitar o seguinte: primeiro, ela me tirou a mim e a ela mesma a capacidade de ter um casamento puro. Não que nós fossemos casados como virgens, mas era sobre a pureza do casamento. Eu sabia que o nosso relacionamento poderia potencialmente melhorar como resultado disso e as coisas poderiam até ser melhores. Ela poderia melhorar, a terapia poderia ajudar. O problema é que você nunca pode recuperar isso quando se trata de pureza. Tudo pareceria falso. Segundo, eu teria que aceitar que minha visão dela seria para sempre mudada. Eu sabia que poderíamos restaurar o amor, a intimidade e a conexão, e ela poderia ser uma ótima parceira. Mas não sei se eu poderia vê-la como uma esposa novamente. É apenas um sentimento estranho de possessividade que eu tinha em relação a ela que se foi, como se ela fosse minha e agora não é mais. Terceiro, eu temia que, embora eu pudesse voltar a amá-la, sempre haveria algo faltando nesse amor. Eu imaginei como me sentiria sobre ela através da reconciliação seria muito parecido com o que um viúvo sentiria após perder o cônjuge e se casar novamente. Um viúvo pode amar o novo parceiro, mas não da mesma forma que amava o cônjuge falecido antes do caso. Então, quando processei tudo isso, percebi que só tenho uma vida para viver. Eu queria um casamento puro, eu queria uma esposa, e queria dar tudo de mim para ela.
Eu sabia que era impossível, permanecendo sem tentar influenciar ninguém, apenas compartilhando minha perspectiva que levou à minha decisão. Somos todos diferentes, com cenários diferentes, talvez isso ajude em seu processo. Se você fica no casamento, nunca estará verdadeiramente casado apenas com sua ex-esposa, você estará casado com sua ex e o cara com quem ela te traiu. Diferença entre sexo de caso e sexo no casamento. Li muitos posts comparando sexo de caso e sexo no casamento, queria compartilhar, de uma maneira simplista, a diferença. Sexo de caso versus sexo no casamento, novidade versus intimidade, dopamina versus ocitocina, excitante versus reconfortante, insustentável versus sustentável. A melhor maneira que consigo descrever isso é comparando paraquedismo a segurar um recém-nascido. O sexo de caso é como paraquedismo pela primeira vez, é novo e excitante. O sexo no casamento é como segurar seu filho recém-nascido, é a sensação de conexão, conforto e calor, é intimidade. Assim como no paraquedismo, após o sexo, libera dopamina, é uma excitação de alto nível. Agora aqui está o detalhe. Tudo o que você precisa para liberar dopamina é um pouco de excitação positiva, é fácil, como segurar um recém-nascido. O sexo no casamento libera ocitocina, é uma sensação de calor e conforto. A ocitocina é um pouco mais desafiadora, requer uma sensação de segurança. Nossos corpos liberam naturalmente ocitocina com um recém-nascido porque instintivamente não há alarmes de segurança. Afinal, os humanos temem tudo. Então, com um parceiro, os alarmes de segurança precisam ser desativados ao longo do tempo, por meio da conexão e intimidade. Idealmente, quando entramos em um novo relacionamento, a dopamina começa a fluir à medida que o relacionamento avança, a dopamina diminui. Agora, esperamos que o relacionamento cresça e a dopamina seja substituída pela intimidade e proximidade com a ocitocina. Aqui está a parte realmente interessante, nossos corpos realmente desejam o conforto gerado pela ocitocina mais do que a dopamina. Isso é verdade se a ocitocina está sendo liberada ou não, é uma sensação de vazio. Quando as pessoas sentem esse vazio e precisam sentir-se vivas, elas buscam uma solução rápida, sim, dopamina. O que a maioria das pessoas que já teve experiência com sexo e relacionamentos entende é que a excitação do caso ou de uma noite de sexo diminui com o tempo, quer seja com um parceiro de uma noite ou vários parceiros ao longo do tempo, a liberação de dopamina diminui. Isso é simplesmente ciência em nossos corpos. Assim como no exemplo do paraquedismo, a quinta ou sexta vez é muito menos emocionante do que a primeira. Por outro lado, a ocitocina é sustentável e sua liberação aumenta com o tempo. Assim como no exemplo do recém-nascido, ao longo do tempo, o vínculo e a proximidade aumentam. Pensei em compartilhar isso para ajudar aqueles cônjuges traídos que estão tentando processar, independentemente do resultado de seu relacionamento. Espero que você possa ver como isso se encaixa em muitos temas comuns neste sub. Uma vez traidor, sempre traidor. Gol do sexo no casamento é melhor do não consigo ter intimidade, e etc. Se não, vamos dialogar. De qualquer forma, espero que tenha valido a pena ler rapidamente. Essa é realmente uma perspectiva interessante e profunda, e faz muito sentido. Os casos são definitivamente sobre uma solução rápida. Acho que as pessoas ficam entediadas com a rotina do dia a dia. É lamentável que, por alguma razão, elas sintam a necessidade de caos e excitação que um caso supostamente proporciona. Já disse antes, mas as pessoas deveriam querer apimentar as coisas em seu próprio casamento, de qualquer maneira possível, em vez de perseguir fantasias. Atualização sobre a prevalência da síndrome da esposa que se afasta. Este é um post direto sobre a síndrome da esposa que se afasta. Há uma realidade cruel nisso e precisa ser abordada. Tudo começa com o tédio, ponto final. Em muitos casos, essas mulheres têm tudo, até poderia-se argumentar que têm demais. Não há nada de errado em ficar entediado, a questão é como elas lidam com o tédio. Em vez de encontrarem propósito, atividades, amigos, etc., as mulheres modernas se retiram para as redes sociais e fantasias. A combinação leva a pintar uma imagem em suas cabeças de uma vida idealizada. As redes sociais estão cheias de mulheres divorciadas danificadas que perpetuam fantasias de mulheres solteiras e fortes. Essas mulheres danificadas arruinam suas vidas, não conseguem assumir a responsabilidade e se recusam a admitir que são infelizes. Elas postam conteúdo, recebem curtidas e se sentem justificadas. É como se estivessem recrutando para uma seita, alimentando-se umas das outras. Acredite em mim, se sua esposa está entediada, ela está consumindo tudo isso, ela está imaginando uma fantasia que não inclui você ou o casamento. A racionalização é irracional. Essas esposas que se afastam estão agora em um cabo de guerra mental.
Eles têm boas vidas, estão entediados, mas agora têm essa fantasia que os excita. Em vez de assumir a responsabilidade e lidar com o tédio, eles se apegam à fantasia. Convencem-se de que o casamento é o problema, criam uma narrativa de que o casamento não é bom. Naturalmente, isso significa que o culpado é o marido. Eles começam a listar todas as coisas ruins sobre você e o casamento, e então conectam os pensamentos por meio das redes sociais tóxicas. E TikTok Baby teve os mesmos problemas que eu, saiu e agora está satisfeito depois de revelar todos os problemas do casamento deles para amigos, parentes, Reddit, etc. Eles pintam um retrato excessivamente tendencioso de tudo, com palavras de abuso, narcisismo, controle, etc. Começa então uma festa de compaixão pelo divórcio, observada das arquibancadas, até que finalmente culmina no inesperado golpe. Preste atenção à palavra infelicidade, que nunca é mencionada no post, é uma farsa, acredite em mim, se eles estivessem infelizes, você veria e sentiria isso, o tédio é o que difere uma esposa que vai embora, assim, como eu disse, não poderia concordar mais, não há nada de errado em estar entediado, na verdade, acho que é um sinal de um relacionamento saudável. As pessoas estão constantemente crescendo e mudando, você nunca é a mesma pessoa que era ontem, e o que é mais emocionante do que aprender constantemente quem é a pessoa com quem você está casado e crescer juntos. Mas o que você acha da história do OP? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e obrigado por se juntar a nós hoje no nosso canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder o nosso próximo vídeo. Até a próxima vez.